Boa noite. Boa noite. Tá vivo. Felicidade, gratidão de estar mais uma vez aqui com todos vocês. Vocês são queridos, a Débora é muito querida, por mim também. E é uma casa gostosa, agradável, aconchegante. Dá para perceber o clima de família, de amizade. E isso que é importante. Kardec sempre teve a noção de que os centros espíritas teriam que ser assim como famílias, né? Então, a gente tem a oportunidade aqui na América de ter centros pequenos e que dá essa oportunidade da gente se conhecer e viver realmente a fraternidade, a solidariedade que Jesus já nos pedia, né? Então, eu acho que a gente aqui nos Estados Unidos é muito privilegiado, porque temos essa oportunidade. Bem, o tema de hoje é um tema instigante, difícil, mas ao mesmo tempo eu espero que todo mundo aqui hoje saia mais leve, mais consolado, porque foi para isso que Jesus veio, para consolar os corações doentes de todos nós. Quem aqui já não sentiu um complexo de culpa? Tenho certeza. Tenho certeza que todos nós, porque estamos num planeta de provas e expiações, um planeta em que os espíritos ainda caminham, vou dizer melhor, não pecando, não errando, mas se desviando do caminho, né? E Jesus veio nos trazer justamente a ideia do caminho reto, de como ter essa vivência para a comunhão com Deus. Porque esse é o objetivo da vida de cada um aqui. Por que estamos aqui? Para que um dia possamos viver em comunhão com Deus. Como Jesus disse, eu e o Pai somos um. E como nós podemos fazer tudo o que Jesus falou, podeis fazer tudo que eu faço, um dia esse será o futuro, o destino de todos nós. Estaremos em comunhão com Deus. E toda vez que vivemos as leis morais, o amor, sentimos Deus dentro de nós. Deixamos fazer vibrar a nossa luz. Toda vez que nos desviamos das leis, sofremos. Sentimos uma falta, sentimos ansiedade, depressão, uma falta de paz. Não é verdade? E a história da culpa? A história da culpa, que pela história religiosa nós temos uma noção de que culpa é um patamar para a mudança, né? Ai, agora eu estou sentindo culpa pelo mal que eu fiz. É uma coisa boa. Pois é. Então hoje a gente vai perceber que a culpa ela não existe no Evangelho. Vocês podem ler de cima a baixo o Evangelho, o Novo Testamento, que Jesus veio nos falar, não existe a culpa. Existe a tomada de consciência e a renovação dos caminhos, mas não a culpa. Então por que nós sentimos culpa? Esse sentimento errôneo. Olha lá. Desvencilhando-se da culpa, eu botei desvencilhando-se, porque libertando parece uma coisa que você se libertou. Desvencilhar parece que é um polvo nos tomando e a gente tem que se desvencilhar daquilo, porque a culpa é isso. A culpa é como se a gente entrasse numa teia e para sair dela é uma coisa muito difícil. Pode levar décadas, até reencarnações. Então, olha lá, no Velho Testamento, Ezequiel já nos falava que o Pai, olha lá, por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Nem aí tem a culpa. Eu quero que o ímpio, o pecador, sinta a culpa e fique ali, se sentindo o pior dos homens. Não, mas que ele pegue um outro caminho. Não é verdade? E aí a gente vê em Jesus, essa parábola maravilhosa, e foi tão interessante, né, que o texto foi sobre sexo, né? E olha lá, a passagem da mulher adúltera,
né? Tá aí a passagem inteirinha dela. Mas é interessante, a gente não adulta que chegam com uma moça que estava tendo uma relação extraconjugal e que querem que Jesus dê o parecer dele, da mulher pecadora, né? Que fez um erro, cometeu um erro. E diz que Jesus fica desenhando, escrevendo na areia. E pelos estudos dizem que provavelmente ele estava escrevendo lá todos os erros, todos os pecados, as imperfeições de cada um daquelas pessoas ali. E ele diz que, né, atire a primeira pedra quem não tem nenhum erro, pecado, problema, imperfeição. E cada um vai indo embora. Não é isso? Né? A história aí é interessante, porque Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes. E na passagem todos são doentes. Isso simboliza que toda a humanidade está doente. Porque nós ainda não vivemos a palavra de Deus, as leis no nosso coração. A nossa vida é o quê, gente? A gente tem que ter humildade de entender que a vida do ser humano, vocês podem vir aqui todo domingo e sair daqui, a partir de hoje eu não vou cometer mais esse erro. Quantas vezes a gente não assistiu uma palestra, ficou empolgado, né? Aí fala assim, a partir de hoje eu não erro mais. E aí vai lá e erra. Porque é um processo. E a primeira coisa que a gente tem que entender, que foi a primeira lição de Jesus quando ele nasceu, não num palácio, mas na manjedoura, é a lição da humildade. Sem humildade a gente não vai entender o que é o Evangelho. Não dá nem para começar a viver. Porque temos que entender que somos ainda espíritos num caminho para aprendermos o amor e que vai levar um tempo. Então isso que é o alto amor. Eu sei que eu vou cair, mas o que eu faço ao cair? Eu levanto e faço de novo. Então a nossa vida é errar e acerta, erra, né? É essa ciranda, né? Essa dança com a vida. Mas que a gente não pode cair na questão da culpa. E a gente vai entrar. Olha aí, Jesus já deixa claro quando Jesus disse a ela, mulher, onde estão aqueles que te perseguiram agora? Ninguém te condenou? Disse ela, ninguém, Senhor. Disse Jesus, nem eu te condeno. Vai e a partir de agora não peques mais, não erres mais. Jesus não fala, ô mulher, vá para casa, viva a tua culpa por um tempo e depois vai procurar. Não, Jesus em nenhum momento existe no Evangelho a culpa. Existe o arrependimento, mas não a culpa. Então a gente vai entender o que é isso. Primeiro, Jesus veio nos trazer a ideia do Pai amoroso. O Pai que não condena, mas que dá oportunidades na vida. E a vida é um manancial de oportunidades e bênçãos para a gente, todo momento, recomeçar, aprender. E é essa a lição do aprendiz, do discípulo. O discípulo não é aquele que não vai errar mais, mas é aquele que está se esforçando. E o espírito é reconhecido como pelo esforço que faz para domar as suas más tendências. Não é reconhecido pelaquele que já chegou na perfeição. Nós não vamos chegar em provas e expiações. O planeta é de provas e expiações. Eu falo isso porque muitos de nós queremos já ser perfeitos. E somos duros conosco. E essa dureza é que vai acabar caindo na tal da culpa. Então, olha lá. A lei de amor, que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem, indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. A lei de Deus, a lei natural, abarca todas as leis do universo.
E elas estão dentro de nós. Aonde? 621. Aonde está a lei de Deus? Na nossa consciência. Deus condena? Não. Quem se condena? Deus é amor. O universo pulsa no amor de Deus. Quem se condena é o próprio homem. Mas é necessária essa condenação, Vanessa? Não. A parábola do filho pródigo, por exemplo, que é uma parábola, para mim, é uma das mais bonitas e que representa o homem que saiu da casa do pai. Somos todos nós. Nos afastamos de Deus. O que o filho pródigo faz quando ele se afasta de Deus a tal ponto que ele chega à escassez e está lá comendo com os porcos? Os porcos, na concepção dos judeus na época, era o quê? Um animal impuro. Então ele estava comendo das bolotas dos porcos, do animal impuro. Ele estava comendo das impurezas. Ele chegou no fundo do poço. A história é quando a gente se afasta tanto de Deus, a escassez é tamanha. E aí o que ele faz? Ele se sente culpado? A consciência dele chega e fala assim: pequei contra os céus, pequei contra o meu pai. Vou voltar à casa do meu pai. E ele diz o quê? Que ele vai voltar para pedir para ser o quê? Um servo, um empregado. Ele não fala, vou voltar porque agora lá vou ficar, tem casa e roupa, né, lavadinha, tá. Não, ele falou, vou voltar e trabalhar como um servo do pai. A humildade. Ele falou assim, ai meu Deus, eu não presto, porque olha o que eu fiz. Ele ficou lá sentado na culpa? Não. Ele levantou, ele se verticalizou. Né? A verticalidade é chegar ao pai, se verticalizou e vou voltar. Então ele agiu. E aí, olha aqui. Quando a gente cai na vitimalização de quem nós somos, dos erros que cometemos, vai ter várias consequências. E quais são? São milhares de consequências. Eu botei aí algumas, gente. As mais populares, as mais conhecidas, você botou aí, né? Por quê? A culpa é como... A gente vai passar um slide aí que a Joana de Ângeles fala que é uma raiva que a pessoa sente de si mesma. É o ego ferido, é o orgulho ferido. Porque não tem a humildade de dizer, tá, eu fiz besteira, eu errei. Como eu posso fazer agora o certo? Como eu posso trabalhar esse estrago que eu fiz? Não, eu não presto, eu não deveria viver. E aí entra em complexos de culpa, esses monstros, sabe aquelas correntes antigamente que sempre falavam do prisioneiro? Aquela bola grande. A culpa é uma bola grande que te acorrenta, te amordaça o coração, endoece o seu coração e você não consegue andar, não consegue fazer nada. E aí os complexos entram o quê? Depressão, problemas sexuais, ansiedade, né, o alcoolismo, drogas e assim vai. E são coisas, gente, que a gente traz às vezes de vidas passadas. O espírito chega no mundo espiritual, aí a consciência pesa, ele se sente culpado pelaquilo, reencarna, porque você sabe que tudo é imprimido no perispírito, reencarna com determinadas fobias que ele nem entende. Síndrome do pânico é uma delas. A pessoa não entende por que ela tem síndrome do pânico. Então tem que fazer um trabalho tão profundo com essa pessoa para desvencilhar essas questões que a gente vem trazendo de, às vezes, vidas passadas. No livro Renúncia, vocês já leram o livro Renúncia? É das novelas que o Emmanuel escreveu, que fala sobre a história de Alcione Villamil. Um anjo que desce
né? É a história do anjo que desce para ajudar aquele grupo amigo, familiar a se elevar, né? A descida do anjo para que se eleve. Então tem uma pessoa, o Antero, que ele é um escravagista e que ele próprio bate nos escravos, né? E aí quando ele desencarna, a consciência dele pesa, e aí no mundo espiritual, no mundo espiritual, as mãos dele começam a ficar pequenas. Ressecadas, exatamente. Como é que ele reencarna? Com a mão ressecada, Com a pé mão ressecada e um olho de céu. Exatamente. Por quê? Foi Deus que condenou ele? Ou foi a própria consciência? Ele se sentiu tão culpado, complexo de culpa, que imprimiu no perispírito. É por isso que Jesus já falava, fazer pazes com aqueles que estão ao nosso caminho, não é só fazer pazes com o outro, é fazer pazes com você mesmo. Que o amor começa contigo, né? Fazer pazes com as dificuldades que nós passamos. E aí, tá aí, olha, a Joana de Ângeles fala em conflitos existenciais. A culpa é o resultado da raiva que alguém sente contra si mesmo, voltada para dentro em forma de sensação de algo que foi feito erradamente. É uma raiva, é o ego ferido, é o orgulho. Quais são as chagas da humanidade? Egoísmo e orgulho. E o oposto do orgulho é a humildade. Então a gente tem que desenvolver a humildade para poder entendermos que somos seres humanos num planeta de provas e expiações. Somos vulneráveis, todos nós. Jesus veio ser o nosso bálsamo, nosso consolador, nos ensinar o caminho. E Jesus está conosco até hoje e continuará. Ele não mandou o Consolador prometido? A lei, quando Kardec organizou o Livro dos Espíritos, o livro 3, né, o livro número 3, que fala das leis morais, começa lei natural. E a última lei, que são 10, é a lei de justiça. Você lembra? Justiça, o que mais? Amor e caridade. Isso significa que a lei de justiça está junto com o amor e junto com a caridade. Então a misericórdia de Deus está junto com a justiça. Então não é, para Deus não é pão, queijo, queijo. Pedro já falava, o amor cobre o quê? Uma multidão de erros, de pecados. Então é isso que a gente tem que entender para começar a viver a lei de justiça, amor e caridade conosco. E aí tem esse livro aqui, Pensamento e Vida. Vocês já leram esse livro? O meu livro está todo acabado, porque vive dentro da minha bolsa. Esse livrinho, vocês conhecem esse livro? Conheço. Então eu vou falar sobre esse livrinho, vocês vão começar a carregar na bolsa de vocês. Esse livrinho, Pensamento e Vida, foi perguntado a Emmanuel sobre um livrinho, uma cartilha, em que falasse sobre as questões do espírito fácil. E Emmanuel lembrou de uma cartilha que os espíritos que estão em transição, que estão para reencarnar, estudam. É o Pensamento e Vida. Então são 30 capítulos, o último é o amor e o primeiro é sobre a mente. E fala que o pensamento, a mente é espelho. E ele é pequenininho, mas ele é precioso, preciosidades. E tem um capítulo que fala justamente da culpa, capítulo 22. Só que o interessante é que o capítulo 21 fala do dever. Toda vez que nós fugimos ao dever, exatamente. Está amarrado. Está amarrado, né? Então, o Emmanuel já vem falar da culpa como esse grande inimigo de todos nós. Então a gente vai entender que a culpa vai ser sempre negativa.
Vocês estão escutando isso? Põe isso dentro de vocês, engolem. Culpa e remorso vai ser sempre negativo. E a gente vai entender, então, qual é o outro patamar. E essa diferenciação a gente tem que fazer, porque aí a gente vai entender o que é a responsabilidade. Tá? Então, a gente vai estudar esse... Eu não botei todo ele, não. Tem 3 partes, porque ele é grandinho. Depois de vocês lerem em casa. Mas olha lá. Quando fugimos ao dever, o que é fugir ao dever? Dever são as leis de Deus em nossa vida. A lei de amor, a lei de caridade, né? Todas essas leis que estão na nossa consciência. E a gente sabe quanto mais a gente vai trabalhando a nossa consciência, mais alerta ela fica, e nós sabemos quando nós não estamos. Vocês não sabem? Eu acho que foi o seu trabalho hoje, né? A gente sabe e faz o contrário. Não é isso? A gente sabe, mas às vezes a gente faz o contrário do que a gente sabe. Então, toda vez que a gente foge ao dever, que nós somos... Quem foge ao dever é o quê, gente? Obediente? Devedor. Rebelde. Somos espíritos rebeldes. Temos que ter essa humildade de dizer, sim, somos espíritos rebeldes. Sempre estamos tentando não enfrentar situações, né? Porque ainda somos muito infantis espiritualmente. É a rebeldia. É engraçado porque na simbologia dos números no Evangelho, o número 10 é o número da rebelião a Deus, da rebeldia, né? E quantos mandamentos nós temos? 10, justamente. São 10 mandamentos para fazer com que o homem rebelde faça as pazes com esse caminho, não é isso? Quantas curas Mateus tem no Evangelho de Mateus? São 10 curas, porque são 10 doenças, né? Então é interessante quando a gente começa a estudar a simbologia também do Evangelho. Então somos todos rebeldes. Quando fugimos ao dever, somos rebeldes, precipitamos-nos no sentimento de culpa. O que é precipitar? Vem de precipício, é cair, não é isso? É desabar. Caímos nesse sentimento de culpa, do qual se origina o remorso. Então, a culpa seria a doença e o remorso seria o quê? A chaga, a ferida, né? O remorso é o choro, o remorso é a depressão, é a ansiedade, é o desânimo. E esse é o remorso, né? É a ferida exposta. E a culpa é mais intrínseco, tá? Nas entranhas. Com múltiplas manifestações. Né? Então a gente viu as múltiplas manifestações que a culpa pode trazer. Todos os nossos problemas, né? Todos os nossos desajustes podem ser sobre a culpa, né? Quando a gente come demais, o estômago, a lei está dizendo, não coma. Mas a gente fala assim, não, mas eu quero. Meu livre-arbítrio está sendo o quê? Rebelde. Né? Ou quando as pessoas lá, sem fazer apologia ao alcoolismo, ao álcool de jeito nenhum, mas as pessoas falam assim, ah, mas só mais um pouquinho, sabe que vai fazer mal. Mais 2 dedinhos. Mais 2 dedinhos, né? E aí sabe que vai fazer mal. E a gente faz. Quer dizer, é quando a gente vive em desequilíbrio com a ordem das coisas, né? É nisso. Quando alguém nos agride e a gente vai falar, eu vou agredir também. É meu direito, mas não é o dever. Qual é o dever? É não agredir. Ah, mas agrediu, então eu vou agredir. Então você não está, o quê? Seguindo as leis de Deus. Você está reagindo, você está seguindo a tua personalidade, o teu ego. Suas tendências, isso. Então, olha lá. Então, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. É tão interessante o Emmanuel falar dos tecidos sutis da alma. Quando a gente vê nas parábolas de Jesus que ele fala da túnica, não é? A túnica é a alma. Então ele fala da nossa alma como se fosse esse tecido que tem brechas. E tudo que tem brecha
é lugar que não deve entrar nada, né? Mas entra, não é isso? Entra. Então vai entrando pelos tecidos da alma, vai tomando, porque vai tomando conta. E aí vai crescendo, vai nos impondo dores, impondo dificuldades que nós não conseguimos o que? Sair facilmente. E aí em seguida, e o arrependimento, incessantemente fortalecido pelos reflexos de nossa lembrança amarga. Olha, interessante aí, porque a gente vai falar do arrependimento como uma estação de crescimento, mas o arrependimento que o Emmanuel está dizendo aí é aquele que a gente fica relembrando um erro que nós cometemos há 30 anos atrás e não nos perdoamos. Aí ficamos o quê? Rememorando, rememorando. E aí o que a gente faz? Sente de novo. Ressente. Não é isso? É isso que a gente faz. Olha o que a gente faz conosco. Com a vida que tem aí oportunidade de crescimento. A gente fica estagnado. Transformando-se num abscesso mental, envenenando-nos pouco a pouco. Olha, abscesso. O que é abscesso? É tumor. Emmanuel está dizendo que a culpa que a gente cria se transforma num tumor espiritual. É a história do Antero. Né? Da mão ressequida, né? É a história do que a gente faz. Se torna um abscesso, um tumor, envenenando-nos pouco a pouco e expelindo em torno a corrente miasmática de nossa vida íntima, a poeira, intoxicando o hasto espiritual de quem nos desfruta o convívio. Olha, gente, Emmanuel está dizendo que se a gente cria culpa, transforma num tumor, a gente começa a feder espiritualmente. Eu comecei a estudar isso, eu falei, meu Deus do céu. O meu nariz é muito delicado. Meu marido sempre diz que eu tenho nariz de cachorro. Que quando tem... Eu sinto no primeiro andar, eu moro num prédio de 6 andares, no primeiro andar, se alguém está queimando alguma coisa, eu falo, tem um cheiro de queimado, e a gente sai pelo prédio, né? E quando eu estou no subway de Nova York, infelizmente a gente tem 6.000 homeless em Nova York, então a gente convive com as pessoas de rua muito. E aí chega o inverno, que eles dormem dentro do subway, né? A gente sente o cheiro, porque não tomam banho. É um cheiro que a gente às vezes não consegue ficar no lugar. Imagine Emmanuel dizendo que espiritualmente a gente cria esse odor, esse cheiro, esse hausto que as pessoas no nosso convívio não conseguem ficar do nosso lado. Isso quer dizer o quê? Uma pessoa que só fala tragédia, que fica se lamuriando. Ah, eu não mereço viver. Ah, eu fiz assim, eu não presto. Vocês gostam de conviver com pessoas assim? Essa pessoa afasta as pessoas. Não é verdade? Afasta. E aí acontece uma coisa. Quando nós estudamos o Espiritismo, tem uma questão muito clara no Espiritismo que ele fala sobre a sintonia espiritual. Senão a gente não precisa nem estudar mediunidade, né? A sintonia espiritual. A gente afasta as pessoas e começa a atrair um outro tipo de energia. Qual é a energia que a gente atrai? Não é o igual atrai o igual? Não é assim, gente? O igual atrai o igual. Então a gente começa a atrair pessoas que estão, ou espíritos, que estão nessa mesma faixa. Então, deixa eu ver como você vibra, que aí eu vou te falar com quem você está andando. Não é sintonia? A gente sempre fala, problema de obsessor é um problema interno de pessoal de cada um. Na hora que a gente começa a vibrar diferente,
a gente atrai outras entidades ao nosso lado. Então a gente começa a vibrar nesse patamar. E aí piora a questão, sabe por quê? Nós somos santos? Não. Já erramos muitas vezes em vidas passadas? Sim. Onde existe dívida, existe o quê? Credor. E os irmãos, muitas vezes ainda, que ainda estão nesse tipo, eles voltam. E aí eles falam, se eu fico, ai meu Deus, eu sou uma culpada miserável. Aí vem o credor e fala assim, é você mesmo. É uma culpada miserável. E aí começa a criar todo um processo de depressão. Aí vai falar, espírita não suicida. Pode sim. Você criar um processo desse, porque vem assim, devagarzinho, né? É uma coisinha devagarzinho. Daqui a pouco você está em depressão, se sentindo por um erro que você fez, por uma coisa, né? Então vamos seguindo aí. Tá muito pesado, gente? É pra gente entender que esse processo, a gente tem que se desvencilhar dele. Eu só estou dizendo como é o processo, tá? A feição do imã, que possui campo magnético específico, toda criatura traz consigo o halo ou aura de forças criativas ou destrutivas que lhe marca a índole. Não é isso que eu estava falando agora? No feixe de raios invisíveis que arroja de si mesmo. É por esse halo que estabelecemos as nossas ligações de natureza invisível nos domínios da afinidade. É isso. A gente carrega aqui dentro. Quando a gente se perdoa e fala assim, eu errei, mas o que eu posso agora fazer? Espírito que chega no mundo espiritual, na pátria espiritual, se sentindo culpado, o que ele fala? Fica chorando o tempo inteiro. Ai meu Deus, eu perdi uma oportunidade, perdi uma reencarnação. Espírito que toma para si a responsabilidade. Fala o que para si mesmo? Eu vou dar um exemplo eu vi um palestrante falar isso há um tempo atrás, isso nunca mais saiu da minha cabeça, que ele faz a diferenciação de culpa e de responsabilidade com uma história muito bonitinha, que é a história do leite derramado. Aquele que sente culpa é aquele que deixou o leite cair e fica chorando sobre o leite derramado. Ah, meu Deus, deixei o leite cair. Ah, eu sou uma panaca, eu sou uma estabanada. E fica chorando sobre o leite derramado. Não faz nada. Aí vem uma pessoa e escorrega no leite e já machucou a pessoa. Essa é a culpa. Quando a gente fica remoendo sobre uma questão. Responsabilidade. Pum, deixei o leite cair. Ah, meu Deus, deixei o leite cair. Deixa eu pegar uma toalha, deixa eu limpar. Aí vai lá, limpa, tira. Ai, meu Deus, agora eu preciso comprar mais leite. Vai no supermercado, pega o leite. Isso aí é o quê? Responsabilidade. Eu cometi um erro, então deixa eu consertar o erro. Essa é a grande diferença. Esse é o aha moment. É o aha moment. No Evangelho tem uma parte, qual foi o discípulo que teve tanta culpa? Essa culpa entrou no Evangelho para sempre. A culpa dele levou ao suicídio. Dos 12, todos eles se sentiram de alguma forma culpados, né? Pela reação que tiveram. Judas carregou uma culpa. Então, olha o que a culpa fez com ele, né? Ele desencarnou de uma forma muito violenta. Então, olha aí. Só que, então entenderam responsabilidade e culpa? Eu acho essa história, vocês nunca mais vão esquecer essa história, eu tenho certeza. Quando começar a vir aquela história da vítima, vocês pensam no leite derramado. Eu não vou ficar chorando sobre o leite derramado. O que eu posso fazer aqui? Sabe quem na história do Evangelho também
pegou a responsabilidade do seu erro? Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, encontro com Jesus, consciência bateu. O que ele foi? Entrou para Damasco. Jesus falou, entra em Damasco. Chorou por 3 dias. Ele chorou por 3 dias. Passou 3 anos refletindo no deserto de Dan, ficou 3 anos refletindo. E depois, quanto tempo trabalhando para resolver o estrago dele? 30 anos. Chorou 3 dias. Ele teve um momento de consciência. O arrependimento, gente. Arrependimento faz parte dessa estação. A consciência, pum! Errei. Mas ele logo foi refletir sobre o erro. Porque isso existe também. Refletiu sobre o erro e trabalhou para reparar o seu erro. Então, Paulo são as estações que cada um de nós tem que seguir. Arrependimento e a reparação. E a gente vai ver que vai ter um slide aí do céu e inferno que Kardec organiza, falando que tem mais uma estação que chama-se expiação. Mas a expiação, gente, a gente vai ver daqui a pouco, a expiação vai ser expiação se o espírito é rebelde. Porque se a minha falta foi grande, e eu tenho consciência da minha falta, que é grande, e eu aceito aquela reparação de coração obediente, pode parecer expiação para você, mas para mim não é. Então a gente vê várias pessoas que estão passando muitas dificuldades físicas com um sorriso no rosto. Para mim, para a gente que está de fora, a gente fala, meu Deus, o que esse espírito fez? Porque a gente julga as pessoas. E às vezes, para ele, não é expiação, é prova. Perceberam? A expiação está no caráter que você coloca. Quando você é rebelde e a prova está ali, a prova vira o quê? Expiação, porque é dolorosa. É nesse sentido da expiação e da reparação. Vamos seguindo. Isso continua no pensamento e vida, a culpa. Operando a onda mental. Outra coisa, antes de falar, porque a gente falou do malfeitor espiritual, né? A questão da energia que se bate, né? Mas existe também o obsessor encarnado, gente. Isso é difícil também. Eu acho que ele é mais difícil do que o desencarnado. Muitas vezes é aquele marido que... Exemplo, que tem vários, né? Mas muitas vezes é aquele marido que a mulher fez um deslize no início do casamento. E até hoje, 30 anos depois, continua a falar, se lembra daquela vez que você fez isso comigo? Não é verdade? Cria-se uma culpa na pessoa, o obsessor está na vida. Eu conheço uma amiga minha que está passando isso. E a gente conversando, eu falei, olha, a pessoa, ela acabou com uma relação que não estava fazendo bem a ela. Então, ela, na verdade, fazendo um bem para si mesma, a relação não estava bem. A pessoa fica culpando ela pelas coisas que ele fez para ela. E aí ela se sente culpada de ter acabado com a relação. Eu falei, gente, é um obsessor botando a culpa. E a pessoa se sente terrível. Eu falei, não. Então, olha aqui, a gente tem que ter noção, por isso que é conheça-te a ti mesmo. A gente vai saber quem nós somos, até para que as outras pessoas não comecem a colocar as neuroses delas em nós. Porque muitas vezes também a pessoa se sente culpada e põe a culpa na gente. Eu fiz isso porque você me deixa nervoso. Quantas vezes você já escutou isso? Nossa Senhora. Olha, você me deixa tão nervoso que eu fiz isso. Não, você que se deixa ficar nervosa. Não é? Então a gente vai criando essas relações assim um pouco doentias. Então a gente tem que perceber isso e tratar de uma forma amorosa a nós mesmos.
Porque senão a gente entra na neurose dos outros também e cria questões que não deveriam ser criadas. Não é verdade? Ali. Operando a onda mental em regime de circuito, por ela incorporamos, quando moralmente desalentados, os princípios corrosivos que emanam de todas as inteligências, encarnadas ou desencarnadas, que se entrosem conosco no âmbito de nossa atividade e influência, exatamente o que eu estava falando agora. Então, Emmanuel está, atenção, cuidado, olha as consequências da culpa na tua vida. Projetando as energias dilacerantes do nosso próprio desgosto ante a culpa que adquirimos, quase sempre somos subitamente visitados por silenciosa argumentação interior que nos converte o pesar inicialmente alimentado contra nós mesmos em mágoa e irritação contra os outros. A culpa é como uma teia de aranha, gente. Você entra nessa teia de aranha e fica grudado, porque é assim que a mosca fica, grudada. Tem uma cola, grudado. Aí vem o malfeitor espiritual, o credor, ou o encarnado, que é a aranhazinha. E se você se deixa levar por isso, o que acontece? A aranha faz o que com você? Te enrola ainda mais. Não é? Te enrola ainda mais. Então eu vou falar uma coisa para vocês, e vocês põem isso na cabeça, no coração de vocês e em todo o seu ser. Sai da culpa, sai dessa. Quando começar a sentir culpa, sai dessa. Agora. Porque não é a culpa, é a... O que a gente tem que ter? Responsabilidade. E a responsabilidade é ter maturidade espiritual. É falar, realmente não sou perfeito, ainda tenho essas questões dentro de mim, ainda cometo esses erros. O que fazer agora para eu trabalhar e voltar ao caminho reto do Senhor? É essa a questão. Questão que Jesus veio, ele não era modelo e guia, ele veio nos trazer a vivência evangélica. A gente não pode amar o próximo se a gente não se ama. Então, quem carrega culpa não consegue nem amar o próximo. Aí a gente está perdendo a oportunidade que Jesus nos pediu. E quando nós somos amorosos conosco, a gente começa a ver o outro, o quê? De outra forma. Para de... O que a gente faz no outro? Apontar. Porque nós carregamos tudo com a gente. É todo mundo vulnerável. Se você não caiu nessa questão, pode ser que lá na frente você caia. Então nós somos todos vulneráveis, gente. Tem que ter muito amor e paciência uns com os outros. E nesse estado negativo, que martelados pelas vibrações de sentimento e pensamentos doentios, atingimos o desequilíbrio parcial ou total da harmonia orgânica, enredando corpo e alma nas teias da enfermidade com as mais complicadas diagnoses da patologia clássica. Porque, olha, os espíritos já nos dizem que a doença começa aonde? No espírito. A culpa começou no corpo? Não. Começou no espírito e que se imprimiu no perispírito e passa para o corpo. Então, as nossas enfermidades, elas são muitas vezes relacionadas à nossa raiva interna. A culpa, como a raiva interna, né? O ego ferido, que remoendo situações, aí vai aparecer um câncer, uma pressão alta, vai reverberando no nosso corpo. Um medo de que não sei de onde aparece esse medo, né? Então a gente tem que começar a realmente viver o Evangelho. É o amor, é amar, é ser caridosos conosco mesmo, né? Conosco. Então a noção de culpa com todo o séquito, é interessante que Emmanuel bota aí um séquito de perturbações que lhes são consequentes, agirá com seus reflexos incessantemente sobre a região do corpo ou da alma que corresponda ao tema do remorso de que sejamos portadores. Então é a história do espírito
que carrega a culpa no mundo espiritual. Ele vai ficar chorando e vai carregar essa culpa numa futura reencarnação. Vai ser imprimido no seu perispírito. Aquele espírito que toma responsabilidade. Ele chega no mundo espiritual, tem um remorso, né? Cai a consciência. Eu tive problema sobre a sexualidade nessa minha reencarnação. Foi aí o meu ponto difícil. Então, aonde é que eu posso aprender a agora ter uma sexualidade o quê? Equilibrada, amorosa. É tudo instrumento, né, gente? A gente fala de sexo, é tudo instrumento. Sexo com amor é oração ao Pai. Vocês sabem disso, né? Ninguém precisa com seu namorado ou seu marido fazer uma oração antes para ter uma relação sexual. Mas se o amor está ali, aquele ato é um ato de oração a Deus. Então, é nesse sentido. Então, o Espírito fala, então, agora eu vou reparar. Então, vou ter que voltar a reencarnar com aquela pessoa difícil e, né, refazer os meus caminhos, né? Ter uma vida mais equilibrada. Então, esse é o sentido da responsabilidade. Então, arrependimento e remorso. O arrependimento é a autoconfissão da violação das leis morais, repensando no ato que praticou e empenhando-se em repará-lo e não mais repetir o mesmo erro. Esse é o arrependimento saudável, não é o arrependimento que você fica criando, se amargurando e voltando, né? Ressentindo as situações, né? O remorso é a postura doentia do arrependimento mal compreendido, que nada constrói, gera autodestruição e paralisa ao invés de promover aprendizado. Aceite que você erra e que o outro erra também, né? Que o outro erra também. Você erra, o outro erra. Então é o sentido de humildade, gente. A vida, a gente tem uma noção meio infantil da vida. Nós viemos aqui para o trabalho, para a luta, para aprender. Quando chegamos aqui, a gente quer sombra e água fresca. A gente quer que a vida seja uma linha reta. E a vida não é assim. A vida é uma dança. Né? Uma hora a gente tem, outra hora a gente não tem. Uma hora a gente tem saúde, outra hora a gente não tem. Porque é isso que vai trabalhando o teu interior, fortalecendo você a entender que isso aqui é transitório. Nada nos pertence, ninguém nos pertence. Tudo é meio para comungarmos com Deus. É instrumento. A nossa família é instrumento. Aquele parente difícil é instrumento. Você quer trabalhar a sua paciência? Você tem que estar no meio de pessoas que te tiram a paciência. Não é verdade? Você está no meio que todo mundo assim, você é maravilhosa. Você vai trabalhar a sua paciência? Nunca. Nunca. Você quer trabalhar a sua generosidade? Vai conviver com pessoas que não vão te apreciar no que você faz. Não vão te dizer obrigado. Aí você vai mostrar se você é generoso ou não, né? Porque senão é troca. A gente faz pro outro o que o outro faz pra gente. Não é benevolência, né? Seguindo então aí, no Céu e Inferno fala justamente sobre arrependimento, expiação e reparação, que são as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O Pai é amoroso? Mas existe uma lei. Qual é a lei? Causa e efeito. Toda causa existe um efeito. Então a reparação é o efeito da tua causa, do teu erro. O que é normal. Mas Pedro já falava o quê? O amor cobre uma multidão de erros, né? Uma multidão de pecados. A misericórdia divina é maior do que a justiça de pão, queijo, né? Não é olho por olho, dente por dente mais. A gente entende que o Pai é amoroso. Então, quanto mais nós repararmos o nosso erro com felicidade interna, mais rápido aprenderemos a nossa lição. Quando nós passamos pelas dificuldades da vida, reclamando, esperneando, não aceitando a vontade do Pai, aí se torna uma expiação. Entenderam?
Por isso que as dificuldades, a gente fala que não é problema, é oportunidade. Não é um problema desse tamanho, a gente fala, é oportunidade, é oportunidade. Então a gente muda o paradigma. O Evangelho, Jesus veio mudar o paradigma das pessoas. Então a gente muda o paradigma. Então, novamente, arrependimento, expiação e reparação conduz o reequilíbrio da balança. É o filho pródigo. Ele teve que se levantar de onde ele estava e andar aquele caminho tudo de novo, não é? Ele não ligou para o pai, pai, manda aí um carro para mim. Manda o Uber aqui. Uber aqui, não. Ele teve que levantar e andar. E De percorrer volta, o caminho. percorrer o caminho, é a reparação, não tem como. Paulo reparou 30 anos, mas ele reparou mesmo, ele amou, né? Ele amou, ele passou por muitos problemas, muitos, jogaram pedra nele, ele foi preso, mas quando ele descobriu Cristo, ele foi. E muitos deles, Maria de Madalena, a gente está passando rapidinho, eu tenho um slide dela, a gente vai passar rápido. Maria de Magdala, né? Da cidade de Magdala, quando ela recebe o Cristo, ela é, na verdade, para mim, um exemplo maravilhoso, porque ela instantaneamente, ela mudou. Era uma mulher riquíssima. Ela foi, quem leu Boa Nova, foi trabalhar de servição numa casa. Ela largou tudo, recebeu, porque ela descobriu o amor que lhe faltava, né? Então ela fez reparou o caminho dela. Reparou o caminho dela também. Eu fiz essa brincadeira, é até 8h15, não é isso? 8. Então, 2 minutinhos, esse vai ser talvez o nosso último. Eu fiz uma brincadeirinha lá no meu centro, no Ponto de Luz. Vocês lembram, nos anos 90, todo mundo não tinha um celular, a gente carregava o bip, não é? O bip. Aí eu falei no meu centro, eu falei, gente, espírita tem que carregar bip. Aí eu falei, o que, Vanessa? Vocês têm bip? Não tem, a gente tem que começar a carregar o bip. O bip, o que é? Olha lá. Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? É o BIP. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então eu já falei, espírita tem que carregar o BIP. Mas o BIP a gente carrega com a gente. Então, primeiro beneficiado do BIP, quem são? Somos nós. Essa é a ideia. É o auto-perdão. É preciso que nós sejamos bons com a nossa pessoa, indulgentes e que a gente possa se perdoar pelos erros. Se isso não acontecer, aí a gente cria a tal da culpa. Então, o auto-perdão tá no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Sem ele, a gente não consegue fazer a vivência evangélica em nossa vida. E é para isso que viemos. Para isso que viemos. Então, aí fala dela, da Maria de Magdala, e no despertar, para a gente terminar, Joana de Ângeles fala assim, despertar do espírito, o hábito saudável de aceitar-se como se encontra, libera da autocrítica recriminatória, portanto, punitiva. Então, a palavra de hoje é para dizer, gente, que Deus não pune. E por que nós somos carrascos de nós mesmos? Tem que pensar nisso. Por quê? Porque a personalidade é o ego ferido que clama uma perfeição que nós não temos. Então, erramos. O que a gente faz? Primeira estação, culpa, sai dela, corre dela. Segunda estação, arrependimento, consciência, tá, cometi um erro. Terceira estação, responsabilidade e reparação do erro. Então, você trabalha para voltar ao caminho do tal. Entendeu?
Então não existe culpa no nosso. Você acabou de tirar minha culpa. Graças a Deus. Cheio de responsabilidade. A gente não tem que ter culpa de nada, mas temos que ser responsáveis por tudo. Tá vendo? E acabou-se. Vamos ser exemplos da vivência de Jesus. E Jesus veio nos libertar, não nos aprisionar. Não é isso? Então é isso. Palmas de novo? Não!